Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para uma dica fantástica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre filmes de TI. Olha que legal! Filmes de TI para você ver no seu final de semana, nas suas férias ou em qualquer outro contexto que você deseja se divertir, mas também aprender muito. Tem muitos filmes de TI que nos ensinam aí várias coisas muito interessantes sobre a área. Contam a história, conta um processo de tomar decisões, fala da linguagem, fala de liderança e muitas outras coisas. Então siga aqui, vamos ver um pouquinho desses filmes de TI. Então vamos lá, ó. Muitas pessoas acham que TI se resume ao quê? Computadores, programação tradicional, mas tem muito mais do que isso, né? O que é visível realmente é programação, hardware, software, etc. Mas temos também automação, inteligência artificial, ética e tecnologia, né, segurança de sistemas, inovação, controle de dados e várias outras coisas. E muitas das vezes, mesmo quando o filme não parece ser de informática e de tecnologia, muitas obras trazem questões centrais de TI, como controle de sistemas, falhas tecnológicas, inteligência artificial e os limites da inovação. Então aqui, ó, cinema e carreira, lições da tecnologia e as soft skills. Soft skills são muito importantes. Por quê? Porque um profissional não é só das habilidades técnicas, de saber apertar o parafuso, mas sim também das habilidades comportamentais, de empatia, de ter ideias, de conseguir modificar cenários e realidades. Então você vai explorar um pouquinho essas obras, né, esses filmes, e vamos dar uma dica também de uma série muito interessante que é o Suits, que ilustra temas centrais da tecnologia da informação. E essa série, ela traz esse perfil de liderança, certo? Com argumentação estratégica e várias outras coisas. Vamos passar por dicas de filme aqui de automação e ética, como Matrix, de empreendedorismo, como a rede social, Jobs, Fome de Poder, que é a história do McDonald's, é muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Segurança da informação. O Jurassic Park também pode ser um filme de TI, com certeza. Toda a sequência de Jurassic Park ali tem TI. Perfeito? Tem o jogo da imitação, tem o jogador número 1 que fala de realidade virtual, metaverso, tem robótica e prototipagem e várias outras coisas. Então vamos botar aqui essas dicas para você. Então se você quer entender um pouquinho lá sobre a origem da informática, a origem da tecnologia, a origem do PC, a dica é Piratas do Vale do Silício. Ele fala lá um pouquinho da história do Steve Jobs e do Bill Gates, que lá na corrida para fazer o primeiro computador pessoal. Então, Piratas do Vale do Silício é um filme antigo, mas clássico, para você poder entender essa evolução, essa história, correto? O fator humano e a visão do produto. Liderança, eu recomendo os filmes do Jobs, para você poder entender um pouco da história do Steve Jobs, certo? Que tem lá os seus problemas, tem lá os seus defeitos, mas não podemos negar que foi um grande líder. Um líder que saiu da própria empresa e voltou muito mais forte depois. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre criatividade, pressão do mercado e como transformar a tecnologia em comportamento cultural. Então é muito importante para os profissionais de TI. A rede social também é um filme muito interessante porque fala ali de empreendedorismo, como é que constrói um negócio digital, conflitos, né? E a criação ali da startup, que hoje é o Facebook, é Meta, na verdade. Tem os Estagiários também, que é um filme muito legal, que mostra a adaptação, que mostra a importância das habilidades comportamentais, da cultura organizacional da empresa, do aprendizado contínuo e como você pode entrar nesse mercado técnico. Então, Estagiários é um filme bem bacana, os Estagiários do Google, perfeito? É um filme bem bacana que mostra ali dois candidatos ao processo seletivo do Google para ser estagiário e mostra ali a evolução, né, das habilidades técnicas, das habilidades comportamentais para conseguir ter sucesso nessa empreitada. Então, ó, lógica, simulação e universos virtuais, né? Temos aqui a realidade e identidade, jogador número 1. Jogador número 1 discute bastante o que é o mundo real, o que é o mundo virtual. Fala um pouquinho ali do metaverso, dos jogos, certo? E como eles podem atrapalhar ou ajudar a vida das pessoas, da realidade virtual. O que é a realidade virtual? Realidade virtual é quando tudo não existe, quando tudo é projetado. Já a realidade aumentada é a mistura do mundo real com aspectos virtuais, correto?
Tem também filmes interessantes como A Origem, Detona Ralph, que mostra a construção de mundos virtuais, a lógica dos jogos, a arquitetura de ambientes computacionais e várias outras coisas. Vale a pena dar uma olhada nesses dois filmes que dá para entender um pouco dessa mistura de mundos, tecnologias e várias outras coisas. Matrix é aquele de simulação, a ideia. Vale a pena assistir todos, né? O ápice da simulação, controle tecnológico, filosofia, o futuro, a relação homem-máquina, como é que vai funcionar, certo? Aspectos éticos e várias outras coisas. Então vale a pena ver a sequência do Matrix. E o Jurassic Park, professor? O Jurassic Park também entra nessa lista, vale a pena sim. O Jurassic Park, inclusive, é um dos meus preferidos. O Jurassic Park é um filme muito interessante, porque ele fala um pouquinho de automação, de engenharia, da ilusão do controle, certo? A ilusão de você ter controle das coisas. Muitas vezes você não tem. Então o Jurassic Park ele traz essa discussão da engenharia genética, da automação, o excesso de confiança que muitas vezes faz com que ocorram falhas na segurança. Então aqui é um ponto importante para você entender, certo? Aquele profissional não era de TI, né? Não vou adiantar, mas o que ele fez, o profissional de TI não faz, correto? Perfeito? Porque o profissional de TI é um cara ético, um cara que preza pela segurança, que ajuda as pessoas, que tem empatia. Então aquele profissional ali era um falso profissional de TI. E uma coisa importante, nem sempre controlar um sistema significa controlar todas as consequências. Então, você tem a ilusão do controle. É a mesma coisa de você dizer que seu sistema não tem defeitos, seus sistemas não têm erro. É impossível você prever isso. Você realiza testes para encontrar, mas você nunca consegue realizar testes para garantir que não tenha. A ausência de defeitos é ilusória, perfeito? A ausência de erros é ilusória, correto? Então, a ausência de erros ali no seu sistema é ilusória. Você encontra, mas, correto? Você não consegue garantir 100%, assim como na segurança da informação. Outra coisa importante é que esse filme é muito interessante, Perdido em Marte, e principalmente De Volta para o Futuro. Né? Envolve um pouquinho lá das ideias de cálculo, de adaptação, de transformação social, a tecnologia aplicada à sobrevivência extrema, a inovação que altera o quê? A trajetória da sociedade. Olha que interessante aqui. De Volta para o Futuro, a trilogia fantástica, vale a pena você assistir. E ali já se falava muito em tecnologia, né? O pessoal em Exterminador do Futuro já se falava em IA. Se você parar para pensar, Exterminador do Futuro lá, IA, robótica, perfeito? Tem ali esses aspectos para você discutir. E as pessoas acham que a IA é nova. Não! A IA já se fala de IA há muito tempo. O Exterminador do Futuro ali já tinha IA. Hoje, claro, que a gente tem uma IA um pouco mais moderna. Ali era a IA clássica, né? Voltada para sistemas especialistas, etc. A IA moderna, que é a IA generativa. A IA moderna não consegue explicar muito bem o passo a passo para ela tomar a decisão. É uma caixa fechada, né? A IA clássica conseguia explicar isso de uma maneira muito mais fácil, os passos. Mas vale a pena assistir esse filme. Jurassic Park é uma dica muito importante. Vale muito a pena assistir, certo? Perdido em Marte, De Volta para o Futuro também. E eu quero aí a sua ajuda. Coloque aí nos comentários qual filme você acha interessante, que pode contribuir com essa dinâmica. Diga aí qual filme você acha interessante, por que você acha interessante, como tem os aspectos de tecnologia voltado a ele e várias outras coisas. Além disso, você pode falar um pouquinho também de inteligência artificial, da tecnologia, que muitas das vezes atrapalha a vida das pessoas. O Toy Story 5 traz essa polêmica, né, do tablet ali substituindo os brinquedos. Será que isso é bom em todos os momentos? Os brinquedos, a interação não é importante para a pessoa evoluir, etc. Então, Toy Story é bem interessante. O Toy Story traz a ideia de inovação, de criatividade, tecnologia para ajudar as pessoas, sempre a favor das pessoas. Há máquinas com comportamento simulado. Operação Big Hero também tem essa dinâmica. Então vale a pena você ver Toy Story e Operação Big Hero, mas agora com esse olhar tecnológico que você é de TI. Vários filmes também traz a ideia de inteligência artificial, robótica. Então vale a pena dar uma olhada, né? Nós temos o Eu, Robô e vários outros que trazem impacto social, o uso excessivo de emoções simuladas. Será que a IA consegue simular todas as emoções? Será que ela consegue fazer as habilidades comportamentais, a manutenção tecnológica e a dependência da
tecnologia, correto? Então é muito importante você ver esse filme agora com um olhar tecnológico. Então, algumas dicas aqui, ó. Huawei, certo? Robôs, inteligência artificial e várias outras. Então vale a pena dar uma olhada, verificar como é que funciona e etc. Autonomia e risco existencial, o exterminador do futuro, as máquinas dominando, a inteligência artificial, os robôs, perfeito? Automação extrema. Pode dar problemas, certo? Ele fala aqui de máquinas autônomas, quebra de confiança, sistemas inteligentes e várias outras coisas. Então é muito interessante para você ver. Segue a dica aí dos filmes. Também tem a parte ali, ó, de dados, criptografias, o peso moral da tecnologia. Será que a tecnologia ela pode prender uma pessoa antecipadamente, prever os crimes? Tem alguns filmes com essa temática, perfeito? A segurança da informação. Será que pode existir uma vigilância digital desrespeitando a privacidade, certo? Quem controla esses sistemas? Quem tem responsabilidade sobre vazamento de dados? Então tem esses filmes aí, o Snowden traz essas ideias para se discutir de segurança da informação. É muito bacana, correto? Esse filme aqui, ó, do Tom Cruise também traz essa ideia de análise de dados, de prever crimes antes que eles ocorram. E o jogo da imitação. O jogo da imitação é muito legal, porque ele descreve ali a ideia do pensamento computacional, dos algoritmos, da criptografia, resolvendo problemas complexos em cenários críticos. O Alan Turing é ali conhecido como pai da computação e também o pai da inteligência artificial. A máquina que ele estava fazendo ali, eu não posso também dar muito spoiler, mas a máquina que ele estava fazendo ali deu origem aos computadores. Muito mais do que isso. A ideia deu origem à inteligência artificial. Então é importante que você veja, ali naquela época já se discutia a inteligência artificial. Olha que bacana, certo? Um dos primeiros ideias dessa inteligência da máquina e tudo mais é ali discutida no filme do Alan Turing. Inclusive tem uma cena bem interessante, peço que vocês prestem bastante atenção, que é justamente quando o supervisor dele entra na sala e fala assim, quando que vai parar essa computação? Ele fala que não sabe. Por quê? Porque o problema da parada não é possível decidir, né? Ele é indecidível. Não se sabe quando a máquina vai parar de processar para achar a resposta ideal. E muitas das vezes a gente acaba recebendo uma resposta errada da IA e tudo mais. Por quê? Porque ela tem que voltar num tempo determinado. E esse problema da parada não é decidível. Então vale muito a pena você ver esse filme do Alan Turing, o Jogo da Imitação. Vale muito a pena, recomendo para que todos vejam o filme O Jogo da Imitação, que é bem interessante. Agora, um profissional de TI, ele é um misto das habilidades técnicas e também das comportamentais. Ele tem que saber vender seu peixe. Você é um profissional de TI, mas acima de tudo você é um vendedor. Você vende a sua imagem o tempo todo. Você vende ideias. Você vende suas habilidades, correto? E a série Suits, ela oferece essa arquitetura perfeita para o profissional de tecnologia. Ela permite que você consiga, por exemplo, convencer a diretoria, investir em segurança da informação ou alertar sobre os limites éticos da IA. E isso exige uma precisão tática como de um tribunal. Então, o profissional de TI também tem que argumentar, certo? Argumentar é uma habilidade do profissional de TI. Então, ela não pode se programar, não. Ela está junto ali. É programar mentes, cenários, através de linhas, pensamentos, antecipando de falhas e compilação de fatos. Então, você tem que saber argumentar. Isso é muito importante, saber argumentar, saber trocar ideias, expor sua opinião, são habilidades necessárias para o profissional de TI. Negociação de requisitos, de várias outras coisas, você tem que negociar o tempo todo quando você está construindo um sistema. Você está negociando com o usuário às vezes vai criar, mas você sabe que o melhor é B. Então você tem que ter esse poder de negociação, tem que ter esse poder de escolha, que é extremamente importante. Então essa série aqui, ela traz um pouco disso, vale muito a pena você dar uma olhada nesta série. Correto?
Então dê uma olhada nessa série, porque você vai ter esse ciclo de persuasão importante para o profissional de TI, né? Leitura de um contexto, entender o que? Os interesses em jogo, cenário e audiência, antes de executar o que? Abordagem. Você construir uma linha de raciocínio, a série ensina isso, montar uma linha de pensamento lógico, conectar fatos e antecipar as variáveis. A sequência de passos, como um algoritmo. Segurança na fala, postura, tom, isso é muito importante. O domínio técnico para validar o quê? O seu argumento. Correto? Respostas rápidas, isso é importante. Processamento em tempo real sobre pressão e com clareza absoluta. Apresentar ideias certas no momento exato e no formato adequado. E também muito importante, saber ceder muitas das vezes, mas também negociar, pressionar e firmar acordos que sejam bons para todos. Então essa série é muito interessante, eu recomendo ela para os profissionais de TI. Embora ela esteja ali no contexto jurídico, ela permite que profissionais de TI desenvolvam centenas de habilidades, ampliem suas habilidades para ajudar na tomada de decisão, para ajudar a conseguir negociar, tão importante, para ajudar a conseguir fazer as melhores coisas em TI. O profissional de TI é aquele vendedor, ele vende a sua imagem, etc., mas também argumenta, ele toma decisões, ele tem essa postura ética, ele negocia, ele tem que ter uma fala segura e etc. Então aqui, ó, resumindo aqui nossos filmes, certo? De tecnologia e computação, os pioneiros, os desafios, Piratas do Vale do Silício, criação da Apple, da Microsoft, a rede social, Jobs, Steve Jobs, o jogo da imitação, Matrix, correto? Snowden, vários outros aqui com dicas aqui para você assistir. Conta aí, vê esses filmes e me conta aí o que você conseguiu pegar, o que você conseguiu aprender, como foi, certo? Então conta aí para mim. Tem aqui também, ó, clássicos, tempos modernos, perfeito? É clássico, né? É aquele do Charlie Chaplin, muito interessante, a relação entre o homem e a máquina. Então vale a pena você ver. Jurassic Park é um dos meus preferidos. Jurassic Park, ele fala de várias coisas muito interessantes, De Volta para o Futuro e vários outros. Estratégia de negócio, A Grande Aposta, Fome de Poder, que é a história do McDonald's, mostra ali a importância das decisões, a importância de se arriscar, O Homem que Mudou o Jogo, Joy, que mostra inovação, persistência, empreendedorismo, Treinador Carter, A Procura da Felicidade, recomendo fortemente, que é uma ideia de resiliência na sua carreira para você poder avançar. A série Suits, que tem argumentação, estratégia, negociação, é bem interessante. Toy Story, que mostra a ideia do trabalho em equipe, adaptação, inovação, Operação Big Hero, Detona Ralph, certo? Robôs, Tá Chovendo Hambúrguer, que mostra ali a invenção e suas consequências. Lembrando, ó, que uma ideia pode gerar o quê? Uma invenção, perfeito? Ou uma o quê? Inovação. A inovação sempre tem valor e benefício. Já a invenção, não. A invenção nem sempre tem valor e benefício, correto? A invenção ela pode ficar anos parada até que vire uma inovação. Os Incríveis também vale a pena. Então, quem gosta de desenho aqui tem umas dicas bem legais. Tem também ideias de reflexão, né? A série Black Mirror traz muito essa ideia de futuro e reflexão. Então vale a pena você ver a série Black Mirror com várias ideias ali. Algumas podem realmente acontecer, outras não. Mas é uma série extraordinária que te ajuda a entender estas reflexões, que te ajuda a entender como as coisas podem ficar, como as coisas podem funcionar, as decisões, as escolhas erradas. Então é bem interessante essa série Black Mirror. Eu recomendo muito, tem no Netflix, recomendo muito que vocês assistam. Ela é muito legal. E Upload, que é uma série que traz: será que é possível pegar a mente de uma pessoa e colocar em um mundo totalmente virtual? E se dá para fazer o upload para esse mundo virtual, será que dá para fazer o download de volta? Correto? E como funciona isso? Então essa série traz essa discussão, é bem interessante, vale a pena, certo? Atualmente está no Prime, então pode dar uma olhada lá. O Upload é uma série muito legal. Então vamos lá, pessoal, olha só, dicas de filme muito interessantes. Ó, Pirata do Vale do Silício, um resumo, A Rede Social, vale a pena. Os dois filmes do Jobs, esses são imperdíveis. Jogo da Imitação você também não pode perder, é muito interessante, assim como
Jurassic Park, De Volta ao Futuro, para embarcar aí no DeLorean, grande aposta. Suits, para você saber argumentar, Procura da Felicidade, O Homem que Mudou o Jogo. Se você gosta de desenhos, tem também a Toy Story, Tá Chovendo Hambúrguer, Detona Ralph, tem 2 bem legal para você poder ver. Black Mirror, discute bastante o futuro, vale muito a pena você ver. E Upload. Então eu recomendo todos esses filmes, coloque ele na sua lista, coloque nos comentários outros que você gostaria de assistir, gostaria de ver. Com isso, fico por aqui. Agradeço muito a sua atenção, desejo ótimos estudos, grandes descobertas e até uma próxima oportunidade.